A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Salmo, capítulo 112, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra. Senhor, repreende todo mal, toda armadilha e toda cilada. Pai, seja conosco no dia de hoje, Senhor. Pai, seja conosco, seja com teu povo, Pai, por onde eles pisarem as plantas dos pés, Senhor. Pai, guarda no Senhor na entrada e na saída. Guarda no Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Consagramos a nossa vida, nosso dia diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fala assim, a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, esse homem que tem prazer nos mandamentos do Senhor, ele é bem-aventurado. Esse homem que louva, que bendiga o nome do Senhor, que em tudo ele vê a presença do Senhor. Ele ali, né? Ele é bem-aventurado. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus para a minha e para a tua vida. Que a nossa descendência será poderosa, aquele que teme ao Senhor. E a sua geração, né, e a geração do justo será abençoada. Então, Deus, ele nos promete um poder, né? Um poder. E nós temos um poder imerecido, uma graça derramada sobre nós, imerecida, que é o Espírito Santo de Deus agindo na minha e na tua vida. Que nós possamos todos os dias nos derramar diante do Senhor, temendo Ele de todo o nosso coração, buscando a face do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Ó, fazenda e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Quando nós vamos de forma despretensiosa diante do Senhor, não porque queremos uma barganha, não porque nós queremos algo, mas porque nós o tememos de todo o coração, nós o amamos de todo o nosso coração. Ele nos promete que a nossa geração, que a nossa descendência vai ser poderosa, vai ser abençoada, vai ter fazendas e riquezas, isso é, vai ter coisas materiais, vai ser suprida, não somente suprida, mas vai transbordar sobre a vida do justo. Ó, ao justo nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Então, ao justo vem a luz do Senhor, ao justo vem a justiça do Senhor, né? E nasceu a luz nas trevas. Nosso Jesus, ele veio e cumpriu isso por nós. Ele nasceu em meio a tantas negligências, a tantas coisas erradas. Ele veio para mudar os paradigmas, para transformar. Ele é piedoso, ele é misericordioso e ele é justo. Esse é o nosso Jesus, que deixou o Espírito Santo de Deus para a minha e para a tua vida. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Então, o homem que não é avarento, o homem que não é ali, né, que não põe o amor dele nas coisas materiais, mas ele entende que tudo que Deus pôs na mão dele é para contribuir para algo, para alguma coisa, para transbordar no reino, para transbordar na vida de alguém, na vida de um irmão. Amém? Ó, na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Então, né, ali diz que ele nunca será abalado. Isto é, ele não vai ficar ansioso, ele não vai pôr a confiança dele nas coisas que ele está vendo, mas ele vai acreditar com toda a força, todo o tempo, confiando e crendo que Deus está no controle da vida dele, que Deus está, e ali ele ficará em memória para sempre. Isto é, ele sempre vai ser lembrado como uma pessoa boa, uma pessoa que fez o bem. Ó, não temerá maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor. Então, aqui ele está falando que essa pessoa que confia no Senhor, ela não vai estar ansiosa, ela não vai estar abalada, ela não vai estar preocupada. E quantas das vezes o homem, nós, seres humanos, muitas das vezes estamos assim. Esquecemos do tamanho de Deus por um tempo e fica ali querendo fazer na força do braço, na ansiedade, no medo, né?
ou querendo dar ouvido aos rumores. E o que Deus está dizendo para nós? Para que nós não venhamos estar procurando saber das coisas terrestres, mas que nós venhamos estar conectados com as coisas do céu, que nós venhamos buscar em Deus, que nós venhamos nos alimentar daquilo que é saudável, que nos transforma, que nos liberta, que nos traz verdadeiramente, nos faz ser verdadeiramente uma descendência poderosa, que nos faz verdadeiramente ser uma geração de justo na terra e abençoados. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós não vamos estar assim. Se nós estivermos sentindo ansiedade, se nós estivermos com medo, se nós estivermos olhando para um momento de aflição, se nós estivermos olhando para aquilo que nossos olhos estão vendo, nós vamos desfalecer, nós vamos retroceder, nós vamos ficar paralisados. Né? É falar, não, eu não vou retroceder, mas no mínimo que você pode acontecer com você é ficar paralisado. E tudo mais, as bênçãos estar paralisadas na tua vida, porque você tem colocado mais a tua confiança naquilo que os teus olhos veem. E é pela fé que nós cremos, é pela fé que nós conquistamos, é pela fé que nós estamos de pé. É pela fé nas misericórdias de Deus sobre a nossa vida. É crer e confiar e querer fazer parte desse tempo da graça, de um favor imerecido. É tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez na minha e na tua vida. Ó, o seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Então, o coração do justo, ele tem que estar em Deus, porque Deus, ele está no controle da nossa vida. É Ele que está cuidando para cumprir a sentença sobre o injusto, né? E os galardões sobre o justo. É Ele que está no controle de todas as coisas. Não cabe a nós queremos fazer na força do nosso braço. E quando nós alimentamos a ira, a contenda, quando nós alimentamos a injustiça, quando nós ficamos ali, né, nos apegamos pensando o que vai ser, e não assim, Senhor, o que o Senhor, né, quer que eu veja, o que eu aprenda, Senhor. Então, nós estamos diminuindo o tamanho do nosso Deus. Ó, é liberal, dá ao necessitado, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Então, quem confia no Senhor, ele não vai reter, ele é liberal, ele vai saber que quando ele está transbordando na vida de alguém que necessita, Deus também vai assim derramar sobre a vida dele. Deus muitas das vezes confia mais em alguém, né? Derrama mais sobre a vida de alguém, para ele administrar, para ele fazer, porque nem todos nós somos braço. Um é braço, o outro é perna, o outro é dedo, o outro é a voz, o outro é o pé que anda, o outro é a articulação, um é vesícula, o outro. No corpo de Cristo, cada um somos algo. E Deus escolheu muitos para serem abençoados, para derramar sobre a vida dos necessitados. Isto é, para você ser exemplo de amor e compaixão de Deus. Como alguém pode ver o amor e a compaixão de Deus se ele não vê quem pode estender as mãos, que ele não vê quem pode ser com ele, na vida dele. Então, que nós venhamos estar atento, né? Quando Deus nos abençoar, aquele que teme ao Senhor verdadeiramente, ele não retém, ele é liberal, né? Ele dá ao necessitado e a sua justiça permanece para sempre. Isto é, porque a justiça é vinda de Deus. O homem por ele mesmo, ele é carnal. O homem por ele mesmo, ele vai querer estar na ansiedade, querer reter, criar, né, meios de cada vez prosperar para si próprio. Nunca está bom, nunca está satisfeito. Mas o homem que está em Deus, ele vai estar satisfeito com o que ele tem. Ele vai estar agradecido com o que ele tem. Ele não vai estar na ganância, né? Tem pessoas que ela já ultrapassou os milhões dela e ela ainda continua numa ganância que ela passa por cima até mesmo daqueles que ela diz que ama. Passa por cima daqueles que está precisando debaixo do nariz dela, né? Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro, que ela vive na escravidão do dinheiro. E ela não vive, ela não usufrui daquilo que Deus permitiu ela ter. E isso também é adorar um Deus estranho. Isso também é adorar um Deus mamon. Isso também é buscar em fontes que não é Deus. Então Deus ele nos ensina
que aquele que ama Deus verdadeiramente, ele não vai olhar os rumores, ele não vai ver como que está as coisas no mundo, mas a confiança dele está em Deus. E não em si próprio, e não num governo, não na situação financeira, mas está em Deus. E então, ele vive conforme Deus ensina ele a ser. Aleluia, mão estendida, braços abertos, né? Voz que traz um aconchego, voz que traz uma palavra de verdade, de cura, de libertação, que é vinda do alto trono de Deus, uma palavra que liberta, que transforma, que é a palavra de Deus. Ela por si próprio faz toda a obra, no nome de Jesus. Ó, o ímpio verá isto e se enraivecerá. Então, o ímpio, ele vai ver, nossa, aquele dali quanto mais dá, mais ele tem. Aquele dali quanto mais ele faz, mais ele é protegido. Quanto mais ousado ele é na presença do Senhor, mais Deus guarda ele. Como a geração daquele dali tem prosperado, tem crescido na face da terra. Então, o inimigo, o ímpio, ele vai ficar enraivecido, e rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Então, quer dizer, o ímpio ele vai se consumir na sua inveja, na sua ira, né? E o desejo do ímpio vai perecer, porque o desejo do inimigo, do povo de Deus, é que o povo de Deus caia, tropece, retroceda, mas Deus é quem nos sustenta. Então, o salmista aqui estava dizendo, olha, que a nossa confiança vem estar em Deus. Esse é um salmo que fala das bênçãos de Deus, reservada para cada um daquele que nele crê. Então, servir a Deus é obter todas essas bênçãos, mas é servir a Deus sem essa intenção de troca, é de temer a Deus de todo o coração. Então, louvai ao Senhor, fique com esse versículo, louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. O que Deus tem falado na palavra dele? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a base de tudo que Jesus disse para nós. Essa é a base que quando nós tememos a Deus, nós vamos tomar as nossas decisões baseadas naquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Nós vamos tomar posicionamento naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós vamos respeitar os princípios da palavra do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então aquilo que não agrada a Deus, eu não vou fazer, porque isso não agrada a Deus, isso vai, né, ferir os princípios da palavra do Senhor. Isso vai contra aquilo que Deus tem nos direcionado, então nós não vamos fazer. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. A felicidade daquele que teme a Deus, né? Então, servir a Deus é estar pleno, confiante, crendo, acreditando e usufruindo de todas as bênçãos de Deus. Porque ele diz que aquele que teme a ele, que teme aos seus mandamentos, né? Ele e a sua descendência é poderosa. Ele está nos garantindo que aquele que verdadeiramente serve ao Senhor de todo o coração, ele teme ao Senhor. Ele é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então ele vai ter uma descendência poderosa. Né? A geração dos justos serão abençoadas. Isso é, se você está em Deus, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. A sua geração é abençoada no nome de Jesus. A sua descendência é poderosa na terra. E a geração dos justos será abençoada. Ele diz para nós, e haverá justiça, haverá fartura, haverá fazenda, riquezas na sua casa. É Deus quem está dizendo, e a justiça permanece para sempre. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o que nos justifica perante o homem. O Senhor é quem nos lava, nos reme, nos direciona e nos mostra o caminho de luz. Ele nos mostra. E não que Deus é a nossa justiça para que nós continuamos a pecar. Não. Deus é a nossa misericórdia, a nossa justiça para que nós venhamos ser transformados. Para que o ímpio olhe e fique enraivecido. Porque não tem como Deus nos abençoar se nós não estivermos na posição.
se nós não estivermos segundo o coração de Deus, se nós não estivermos no princípio da palavra do Senhor. Mas quando nós estamos, então nós vamos ser tudo isso que Deus disse. Abençoado, prósperos, mão estendida, né? Nós vamos ser aquele que ajuda o necessitado, aquele que transborda na vida do próximo. Nós vamos ser. E o ímpio, o inimigo da nossa alma, ele vai ver, vai ficar enraivecido. Então, servir a Deus sempre foi a primeira e a melhor escolha do homem, do ser humano. Amém? Essa é a palavra de Deus. Então, louvai ao Senhor. Louve ao Senhor. Você tem estado na presença do Senhor, você tem feito, você tem crido, você tem orado. Não digo aquele culto somente lá na igreja, mas como tem sido o seu dia a dia? Como que você tem buscado o Senhor? Como que você tem dedicado a sua vida ao Senhor? Orando, buscando, clamando e confiando. E quando vem o levante, quando vem o problema, você declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos são do Senhor, minhas finanças estão nas mãos do Senhor, a minha necessidade Deus conhece, Ele supre, Ele é poderoso, a minha saúde Ele revigora, Ele transforma, assim como Ele faz, Ele transforma, né? Ele nos transforma, nos dá saúde, Ele nos faz como a águia, né? Que se renova, que se transforma. Esse é o Deus que nós servimos, que nos dá vigor, nos dá alegria, que nos cura, nos sara, nos liberta de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém? Então, a felicidade daquele que teme a Deus é porque ele é cuidado, é zelado, ele permite Deus cuidar dele. Esse é o segredo. Quando nós tememos ao Senhor, nós confiamos nele, nós permitimos ele estar no controle da nossa vida. E não tem coisa melhor do que permitir Deus estar no controle da nossa vida. E é bom a gente descansar, a gente entregar. Quando nós oramos: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha casa, meus filhos, eu entrego nas tuas mãos. E nós não queremos pegar novamente para nós aquilo, e ficar ali chorando, lamentando, mas é falar: eu estou confiando porque Deus está cuidando, eu estou confiando porque Deus está fazendo, eu estou confiando porque Deus está comigo, porque eu confiei em Deus e Ele é poderoso. O inimigo pode tentar mostrar para mim e para você que não está funcionando, mas quando você orou, entregou nas mãos do Senhor, Deus está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Então confia no Senhor, Ele está no controle da tua vida, né? Então creia, seja feliz, seja feliz. A felicidade daquele que teme a Deus é ser abençoado, é ser próspero. Aí talvez você fala: mas eu não estou. Talvez até aqui você não estava confiando verdadeiramente no Senhor. Talvez até hoje você não se entregou inteiramente nas mãos do Senhor. Mas a partir de hoje você vai se posicionar no nome de Jesus Cristo, se alegrar em Deus e dizer: a minha casa é do Senhor. Não, meu filho está nas mãos do Senhor. Ele está liberto, ele é curado, ele é sarado, ele é servo, ele é descendência de Deus. Porque ele já, mesmo que ele não tenha aceito Jesus ainda como Senhor e Salvador, você vai declarar: ele já aceitou Jesus, ele já é descendência, cordeiro em Cristo Jesus, ele já é um povo próspero, ele já está servindo, já posso ver. Falar isso, né, da tua família. Se teu marido ainda não serve, não, você pode olhar a tua finança e não ver nada, né? Ver as impossibilidades. Você vai começar a declarar no nome de Jesus: eu já vejo, né, a minha conta bancária aí, né, prosperando, crescendo, os milhões, para eu transbordar no reino, para eu transbordar na vida do irmão, né? Porque Deus, ele fala que nós temos que ser liberal, isto é, nós temos que transbordar, dar ao necessitado. Senhor, eu quero ter, mas não só para mim, para o meu eu, né, para o meu ego, para eu só ficar de boa, como um sapo na lagoa. Não, eu vou transbordar na vida daquele que necessita. Eu vou ser uma mão estendida, Senhor. Transborda, começa fazendo pequenas gentilezas, começa a estender as mãos, deixa fluir algo. Né? Tem pessoas que não deixam fluir nem mesmo o ar dentro da própria casa, nem as janelas eles se abrem, porque se isolaram de uma maneira. Isso também é demoníaco. Então que nós venhamos ser esse povo abençoado, descendência poderosa na face da terra, porque Deus, ele se agrada daqueles que
nele confia. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que Deus possa ter falado no teu coração. Pai poderoso e santo, obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Senhor, que nós não venhamos olhar para a dificuldade, olhar para o momento, olhar para a circunstância, Senhor. Mas que esse meu irmão, essa minha irmã, venha olhar para o seu alto trono, olhar para o teu poder, para a tua grandeza, Senhor. Pai, aquilo que é impossível ao homem não é impossível, Senhor. Pai, nós já tomamos posse de todas as bênçãos, Senhor. Nós já tomamos posse, Senhor, de toda a libertação, de toda a cura. Nós já tomamos posse, Senhor, de todas essas, bênção que o Senhor tem para nós, que a nossa descendência é poderosa, que nós somos, Senhor, bem-aventurado, abençoado na face da terra, Senhor, que haverá riquezas e honras na nossa vida, Senhor, fazendas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está cuidando, Senhor, de nós, que o Senhor está cuidando da alma, da cura da alma, Senhor, que o Senhor está cuidando, Senhor, da cura física, Pai, em nome de Jesus, Senhor, os justos, ao justo nasce a luz, nasceu para nós Jesus, que cumpriu tudo por nós, Senhor, que pagou o preço na cruz, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, todo aquele que nele crê é salvo, é curado, é liberto, é transformado, Senhor. Pai, o Senhor diz que do nosso passado, dos nossos erros, o Senhor não se lembra mais. Quando nós nos voltamos ao Senhor. Pai, nessa manhã nos colocamos diante do teu altar, Pai, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, pedindo perdão, Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor. Pai, livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra da contenda, Senhor, da inveja, da obra de bruxaria e feitiçaria. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Senhor, tira tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Que haja diante do seu altar, diante de ti, pessoas de coração quebrantado, Senhor, pessoas de coração rendido, Pai. Senhor, o Senhor não quer, Senhor, que nós venhamos oferecer sacrifício, mas o Senhor quer que nós estejamos quebrantados diante de ti, Pai. Coloca, Senhor, em nós, Senhor, um coração reto, quebrantado, puro, alinhado com o Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa pessoa venha ser uma flecha diamantada nas tuas mãos, para levar a boas novas, Senhor, para ser a mão estendida, para ser a mão acolhedora, Senhor, o abraço, Senhor, que cura, o abraço que transforma, Senhor, que nela venha inalar, Senhor, todas as bênçãos do alto céu, que nela venha fluir o teu Espírito, Pai, para transformar, para curar, para libertar, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.